Já tem uns dias, né, que na verdade faz meses que eu queria ter gravado esse vídeo, mas no momento eu não estava muito estabilizada para isso. Mas eu precisava dar uma resposta para tudo que aconteceu comigo um tempo atrás. E eu tive a resposta de uma maneira mais difícil que eu já tive na minha vida. É onde que para você ter a resposta que você tá certa, é perder um parente próximo. No meu caso foi meu irmão. Aquele mesmo que ficou desaparecido por uns dias. E onde eu fui julgada por um monte de coisa que eu não cometi por um certo grupo, né, que eu sou atacada até hoje. Mas a resposta foi um plot twist. Para quem não sabe, eu fui investigada nessa época pelo grupinho que se acha, né? Fui encurralada na parede várias vezes para tentar fazer eu assumir de coisas que eu não estava cometendo. E o plot twist foi que, com a morte do meu irmão, todos os dados cruzados entre a polícia foi exatamente da época que ele estava desaparecido. Sabe por que eu tô falando isso? Nossa, eu vou... Aí, tá. Porque meu irmão morreu antes do Natal e a gente não sabia. Ele tava indo a trabalho e a gente não sabia. Aí ele veio pro ML de Goiânia. Ele só foi reconhecido pelo teste de DNA. E pelo teste de DNA, como tinha registro já do desaparecimento dele e tudo mais, acharam meu sobrinho, acharam o meu irmão, foi achando a família para fazer reconhecimento do corpo. Só pelo cruzamento de dados, que na época foi acusado. Eu tive que fazer uma live colocando cronologicamente todos os fatos, todos os dias, tudo. Hoje eu vejo isso como ridículo, como eu fui idiota. Mas precisou da morte do meu irmão pra eu ser, tipo, inocentada. Isso eu não queria. Eu fui questionada sobre... Ah, mas não tem nem reportagem da cidade de desaparecimento nem nada. Agora vai lá. Vai lá na página da cidade lá que consta.
A morte do meu irmão, o acidente do meu irmão. Pode ir lá. Porque acho que informações policiais não devem ser divulgadas, né? Mas de tragédia pode. Meu irmão ficou um mês no e-mail de Goiânia. Se não fosse o teste de DNA, se não fosse esse cruzamento de dados, ele tinha sido enterrado como indigente. Porque na hora do acidente ele estava sem documento. Essa aqui é a minha resposta sem corte, sem nada. Eu quitando. Não vou editar, não vou fazer edição, não vou fazer nada. Mas essa aqui é minha resposta para quem sempre duvidou de mim. Para quem sempre desacreditou de mim. E eu tava incluindo essa dor um mês. Um mês. Pensando no que eu ia vir falar. Agora eu deu vontade de falar. Não superei o luto. Não superei. Mas agora deu vontade de falar. E pra mim as coisas eram tão simples. Porque, como se diziam, pessoas tão espiritualizadas. Se diziam pessoas tão evoluídas. Por que não pediu proteção? Por que ao invés de julgar, não quis ajudar? Por que ao invés de julgar, não quis fazer uma oração? Por que ao invés de julgar, começou a me atacar? E dizer que... E me colocar contra a rede, né? Foi como ter me colocado numa trama sem eu ter tramado. Se não me quisesse nesse meio, era só ter chegado e falado. Não, ter me colocado nessa situação que eu fui colocar. De estelionatária, de... Eu só não fui... O pior xingamento que eu recebi foi de vagabunda. Não, o pior não. O melhor, né? No caso. Porque eu ainda carreguei um papel diamante nessa história aí. E ver que depois de um ano, praticamente um ano e pouco, a mesma história se repetiu, só que se repetiu de um jeito muito... muito dolorido. E essa dor ninguém me tira. Ninguém vai tirar a dor que eu senti nos dias que eu mais estava precisando. E ninguém vai tirar essa dor de luto pelo meu irmão que eu tô sentindo até hoje. Isso
aí é a cicatriz que eu vou carregar pro resto da vida. Eu tenho muitas pessoas que eu tive muita consideração, mas que pra mim acabou. Não quero mais pra mim. Que eu lembro do episódio onde eu tava dopada, eu tava internada com um problema de rins e eu recebi uma ligação quase 11 horas da noite para tirar satisfação por conta de traição, que eu fui acusada de ser amante dos outros. Pergunta se a pessoa perguntou como é que eu tava antes de perguntar alguma coisa. Eu tava hospitalizada. Eu tava até fora de mim de tanta medicação que eu tomei. Por conta de fofoca dos outros. E por conta de fofoca dos outros, eu acabei entrando em uma depressão de novo. E eu comecei a reagir com as armas que eu tinha. Eu não tô aqui me defendendo, eu não sou santa também não. Reconheço, eu não sou santa. Mas ter me colocado ali naquele lugar que me colocou e onde eu não podia falar nada. Eu fui tantas vezes silenciada, tantas vezes calada. Por conta de fofoca dos outros. Eu só agradeço quem ficou do meu lado. Eu só agradeço quem nunca desacreditou de mim. E sabe que eu continuo sendo a mesma pessoa fiel de sempre. E muito pelo contrário. Minha vida não acabou. Eu só fiz mais amizades. E em vários outros nichos. Porque enquanto eu estava ali, eu era sempre silenciada. Teve dias que eu não podia comentar nada, que mandava eu calar a boca. Porque eu estava manchada pelas coisas que estavam acontecendo, pelo jeito que as pessoas estavam colocando as coisas. Mas o meu prazer foi de ter desmascarado uma pessoa em ao vivo. Esse foi o meu maior prazer, da gente ter se unido e ter desmascarado a pessoa ao vivo. Só que eu não tenho prazer da dor do luto, que foi, que está sendo, que está doloroso. Foi como eu escutei de uma pessoa próxima a mim. O tempo veio. Só que te provou da pior maneira possível que você tá certo. E isso pra mim não importa mais. Ah, você tá sendo muito incoerente de falar isso. Pra mim agora não importa mais.
vou ser hipócrita que eu sofri por conta de amizades que eu fiz lá atrás, sofri. Rebati como eu pude, como eu coloquei, como tudo que eu fiz. Mas eu tava querendo me defender e dizer que eu tava falando a verdade. E com o tempo, no passar do ano e alguns meses, a própria justiça, que eles tanto caçaram, a própria justiça se fez coerente. Então, que justiça foi essa que vocês caçaram? Porque eu acho que não foi a mesma que a minha, não. Quando meu irmão estava desaparecido, eu passei de mal a pior. E pra mim, eu não posso nem comparar a dor de estar procurando e achar ele morto do que receber a notícia que ele já estava morto há um mês. Eu passei Eu fiquei dias me perguntando e me questionando qual que poderia ser a melhor dor de ter eu em busca, achar dele morto ou descobrir que ele já estava morto há mais de um mês. E quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu fiquei me perguntando, essa aí era a resposta que todo mundo queria? O que todo mundo Porque todo mundo me julgou, me caluniou, me colocou de errada, me colocou de caloteira, de estelionatária, de a novinha do Facebook. Vocês sabem o que vocês fizeram. Vocês acabaram com o meu psicológico. Vocês tentaram me silenciar várias e várias vezes. E eu não tenho medo de ninguém, não. Como eu sempre digo. Eu não tenho medo de ninguém. Porque ninguém está na minha pele para sentir o que eu tô sentindo. Ninguém se colocou no meu lugar e veio me perguntar como eu estava me sentindo sobre todas essas situações. Ninguém. Então, para mim, eu quero mais é que sejam todos felizes, vão ficar com a família de vocês. Pode colocar o nome que foi em mim, eu não tô nem aí. Eu só quero ficar em paz, porque até hoje eu recebo ataques sobre isso. Chega, gente, para. Tem muita coisa ainda que me dói. Tem amizade, tem laços que foram perdidos que pra mim era muito importante. Mas que foi tudo corrompido com fofoca, com picuinha, comigo mesma. Eu reconheço.
Quantas vezes eu já reconheci que eu mesma estava errada. Mas estava chegando um momento que estava impossível, que eu já não estava podendo falar nada. Amei de paixão ter passado por várias vidas de pessoas. Amo de paixão ainda continuar, né? Na vida de várias pessoas. E sinto muito. Por ter decepcionado, às vezes, em algum momento. Por não estar ali entregando o máximo. Porque o que eu fiz, eu acho que eu fui muito mais do que a traíra, que traíram vocês todos. E vocês sabem muito bem de que eu tô falando. E que eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia citar o nome dessa pessoa que ainda tentou fazer inferno na minha vida. Mas o tempo veio. A resposta veio. E veio da pior forma possível. Já tem um mês que eu fiquei sabendo da notícia. Então, eu ainda tô tentando me reestabilizar. Só que foi uma coisa pra mim reconhecer que com o tempo a gente reconhece quem que são as pessoas, né? O tempo ele inocenta ou incrimina alguém. E nesse momento eu tô me sentindo inocentada. Da pior maneira possível. Ah, que toda inocentada como? Por cruzamento de dados. Que o próprio Estado fez. É lamentável o ponto onde as pessoas só querem enxergar o lado delas. Eu já fiz isso, já fiz muito, de querer enxergar só meu lado também. Quem dera se eu pudesse ter enxergado só meu lado também, às vezes eu não tinha sofrido tanto. Mas jamais saiu da minha boca palavras criminosas igual foram feitas contra mim. Jamais. Já me doía com os posts. Eu sei que porque chegava no meu ouvido, não adianta. Eu não vou ser hipócrita, porque chegava no meu ouvido sim, que os posts que eu fazia era relacionado ao grupão. Só que quem for acompanhar meus perfis vai ficar perdido, porque não vai entender nada. Nem meus seguidores entendem o que eu tô postando, nem minha família entende o que eu tô postando. Eu posto muita coisa aleatória. E por conta de um post, vinha falando assim, ah, será que ela não tá sabendo demais? Ou é você que tá escondendo demais? Mas isso aí eu não vou colocar em crédito aqui não.
porque era só o desabafo que eu queria fazer. Eu nem ia fazer isso, não. Mas em consideração às pessoas que gostam de mim, aos meus inscritos, sabia que eu tava aqui pra falar isso. E é isso. Que meu irmão tenha um bom descanso. Porque não foi fácil. Não é fácil.